Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus continue com todos vocês. Continuem firmes, bem fundamentados no Evangelho de Jesus, para a edificação das suas vidas, das nossas vidas, obviamente. Eu quero continuar falando um pouco mais sobre mutualidade, a convivência cristã, a prática da vida cristã, a partir, obviamente, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui dentro do local de culto, que nós normalmente nos reunimos, ainda que nesses tempos estamos afastados, mas impossibilitados do encontro, do culto presencial na sua totalidade. Mas isso não nos impede de servir a Cristo e servirmos também uns aos outros. E nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre o significado de exortar uns aos outros, ou seja, exortai-vos uns aos outros. Vários textos na Bíblia nos enriquecem nesse trabalho de exortação, mas eu quero participar aos irmãos Hebreus capítulo 3, os versos 12 até o 14. Devemos meditar, atentar para o que ele quer falar para nós, o que significa para nós nos nossos dias, o que Hebreus está falando. Eu vou ler na Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Nós andamos vendo vários ensinos sobre o viver mútuo dentro da comunidade cristã. E de fato isso é possível porque Deus dá dons à igreja, Deus dá dons aos irmãos. Nós já vimos algumas coisas sobre isso, e a mutualidade, a prática do viver cristão entre os irmãos, a nova comunidade, a nova família formada por Cristo e através de Cristo. Então ela deve evidenciar determinadas práticas que você não vai encontrar fora da igreja, por melhor que seja a sua família. Essas coisas não vão se evidenciar porque vai faltar o amor, vai faltar o evangelho que nos ensina o que Cristo fez, o que levou Cristo a morrer na cruz, e nós devemos imitá-lo. Então, fora da igreja, fora do evangelho, essas coisas não são possíveis na sua plenitude. Por isso, Deus vai sempre nos ensinar em como nós devemos viver como servos dele na prática mútua, dia a dia. Na verdade, ao final de tudo isso, nós estaremos glorificando a Deus, nós estaremos evidenciando que essa igreja ela é dirigida, ela é orientada, ela é norteada pelo Evangelho, pela Palavra de Deus e pelo próprio Deus. O que é exortar uns aos outros? Exortar, você vai encontrar essa palavra em várias outras práticas que são semelhantes à exortação. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para essa ideia de exortar, de chamar alguém e ajudá-lo de uma forma que ele, pela e por meio da palavra de Deus, ele seja cuidado, ele seja ajudado por mim e por você. Quando nós pensamos em exortação, nós podemos associar então algumas palavras correlatas e parecidas com ela, como, por exemplo, correção, encorajamento, animação, animar alguém que está desanimado, sem ânimo no viver cristão, convencimento de alguém através de conselhos, de bons conselhos, conselhos cristãos, admoestação, advertência, também pode se enquadrar aqui nessa ideia de exortar. Bom, por que o autor da carta aos Hebreus, que nós não conseguimos identificar com muita clareza, por que ele está falando
sobre essa ideia de exortação. Quando Hebreus é escrito, ele tem o propósito de fortalecer a fé daqueles irmãos hebreus em Cristo, é apontar para Cristo como o Senhor suficiente, o Senhor soberano, aquele que inaugura a nova aliança, a aliança eterna de Deus para com os seus filhos. Em Cristo, Hebreus está mostrando que todas as coisas do Antigo Testamento, elas vão se fechar e concluir em Jesus Cristo plenamente. Em Cristo há o fechamento e o cumprimento das promessas redentivas de Deus para o homem. Por isso que Hebreus vai falar que Cristo ele é maior do que a lei, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que os sacerdotes, ele é maior do que o próprio templo. Todas aquelas coisas que os judeus gostavam e guardavam, ele vai mostrar então que Jesus Cristo, ele é maior do que tudo isso. Por quê? Porque esses irmãos estavam desejosos em um determinado momento da vida deles de voltar a algumas práticas judaicas, não propriamente abandonando a Cristo, mas juntando ao Evangelho algumas práticas cerimoniais que não haviam mais sentido, porque em Cristo essas coisas não tinham mais valor. Por isso que ele vai chamando a atenção deles para que olhassem para Jesus, que Jesus, de fato, ele é o cumpridor. Ele é, na verdade, o Deus encarnado que vem ao mundo para salvar o homem pecador, inclusive os judeus também. Por isso que ele abre o verso 12 dizendo: vede, irmãos, atentem, prestem atenção, e ele continua, que não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel que os aparte do Deus vivo. Ele está mostrando para esses irmãos que eles deveriam tomar muito cuidado, porque normalmente o coração nosso, que nós que conhecemos a Cristo, que fomos alcançados por essa graça maravilhosa de Jesus, nós muitas vezes permanecemos alimentando e sustentando o nosso coração que é mau e é infiel. O nosso coração, por mais que ele tenha se curvado diante de Deus, ele seja controlado pelo poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós somos pecadores e nós devemos tomar cuidado, cuidar do nosso coração. Na verdade, nós devemos pedir continuamente para que Deus alimente e sustente o nosso coração. As fontes de cuidado do nosso coração, elas vão estar na palavra de Deus, na busca incessante da palavra de Deus, da sabedoria que Deus nos ensina e nos transmite por meio dessa que é a sua palavra. Então ele está chamando a atenção daqueles irmãos para que não houvesse neles nenhum coração, nenhum princípio que demonstrasse um coração mau e infiel. Pedro vai falar isso na sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai falar sobre essa necessidade do homem deixar, abandonar a maldade, a malícia, coisas que tentam ocupar o nosso coração, os nossos desejos carnais, tentam se realçar. Mas aqui ele está chamando a atenção para que isso não os aparte do Deus vivo. Esses irmãos, eles estavam ainda desejosos, de voltar a muitas coisas, a muitas práticas, das quais eles não precisavam mais delas. Porque o próprio Deus encerrou isso. Jeremias deixa isso muito claro no seu capítulo 31, que ele diz que chegará até eles e até todos nós, como chegou aos gentios, a mensagem do Evangelho, que envolve, obviamente, a vinda do Messias Salvador, aquele que vai redimir o homem, que vai salvá-lo do seu pecado. Portanto, muitas das práticas que os homens tentam voltar, tentam levantar, ressuscitar dia a dia, os afasta do Deus vivo. Então nós precisamos tomar cuidado para que essas coisas que nós olhamos, que nós nos atentamos, os descuidos nos afastem
do Deus vivo. E ele diz no verso 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. E aqui, meus irmãos, entra o trabalho dos irmãos uns para com os outros. Exortai-vos mutuamente, exortai-vos uns aos outros. E é interessante que a exortação, ela vai nos levar claramente para a palavra de Deus. A exortação, ela não deve ser particular, ela não deve ser algo produto do meu saber, mas algo sim que Deus colocou no meu coração por meio da sua palavra, algo que leve o irmão a refletir na sua conduta, na forma como ele está se conduzindo, está vivendo. Que nós peguemos a palavra e levemos a palavra a esse irmão. Por quê que você está agindo assim, de tal maneira que está se afastando do Deus vivo? Então devemos exortar uns aos outros todos os dias. Nós carecemos, meus irmãos, dessas exortações. Uma igreja que esteja saudável, que a gente possa olhar para ela e caracterizá-la como uma igreja saudável, é uma igreja que exorta e que recebe exortação. Seus membros estão prontos para isso, porque eles querem servir, eles querem amar de fato Cristo, demonstrar isso no viver diário, onde a exortação está presente. E durante o tempo que se chama hoje, no verso 14 está dizendo isso, é para esse momento, não é para esperar para amanhã, mas para esse momento, porque ele diz mais, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Muitas vezes, cristãos praticam o pecado, vivem o pecado, e achando até que de alguma forma isso não está desagradando a Deus. E com o tempo, o coração infiel e o coração mau, ele vai sendo endurecido, enrijecido e refratário à palavra de Deus, ao agir de Deus. Quantas pessoas elas vão se tornando cristãos que vão à igreja, cristãos que querem carregar esse nome apenas, mas não viver isso intensamente no dia a dia. Meus irmãos, para viver o cristianismo dia a dia, nós precisamos ser exortar, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Dia a dia, nós somos tentados a viver uma vida que enalteça os nossos desejos pessoais, as nossas vontades, elas sejam levantadas, sejam colocadas em evidência, em contraste com o evangelho que nos salva, o evangelho que nos conduz ao arrependimento, à humilhação, o evangelho que, de fato, vai nos afastando do pecado. O evangelho em si, ele jamais faria isso, mas à medida que nós o lemos, e que nós olhamos os ensinos do Evangelho, o Espírito Santo de Deus move, trabalha o nosso coração, o meu coração e o seu coração. É por isso que tenho chamado a atenção dos irmãos para olharmos para a palavra de Deus, e não só olharmos, mas lendo a palavra, sermos obedientes aos seus mandamentos. Porque o pecado, ele vem enganosamente, ele pega um coração mau e infiel, e ali ele faz, eu vou colocar aqui, entre aspas, uma grande obra, uma obra de destruição. Portanto, meus irmãos, dia a dia precisamos exortar uns aos outros. Não podemos continuar achando que a exortação ofende meu irmão. Pelo contrário, eu disse agora há pouco, uma igreja saudável, ela compreende a exortação vindo de algum irmão por meio da palavra de Deus como edificação do corpo, como ajuda para que esse irmão
ele seja liberto, ele seja livre do assédio e domínio e controle do pecado na sua vida. Portanto, a exortação é para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Cuidado com o pecado. O pecado, ele é um adversário, ele vive tentando derrubar e desmoralizar o cristão. E muitas vezes o perigo está nisso, eu falei agora há pouco, de ir se acostumando com a presença do pecado e sendo criado nesse cristão um coração endurecido e muitas vezes resistente à exortação de um outro irmão. Você está pronto para ser exortado caso alguém te procure? Você está consciente da sua vida, do seu viver diante de Deus? Como está? Você tem colocado, aberto seu coração diante do Senhor Jesus Cristo, dia a dia, e pedido a Ele para que opere e faça transformações para que você seja um crente mais firme e fiel a Deus. Ele continua dizendo, porque nós, crentes, nós cristãos, nós nos tornamos participantes de Cristo. Nós formamos o corpo de Cristo. Nós formamos um corpo com Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça ou a cabeça deste corpo. Cristo é o Senhor deste corpo. E isso nos encoraja, nos dá segurança, porque nós sabemos que nós não estamos na direção de uma cabeça, no controle de alguém que seja a cabeça de um homem que possa ser, ou uma mulher que possa ser cabeça deste corpo. Não, é Jesus Cristo. E nós tornamos-nos participantes do corpo de Cristo. Eu sei que você é conhecido, possivelmente no meio em que você vive e convive, no seu trabalho, na escola, onde você estiver, como cristão. Deve ser assim. E por ser assim, nós devemos praticar as obras de Cristo, devemos evidenciar que nós somos participantes de Cristo e do corpo de Cristo da igreja. Portanto, meus irmãos, precisamos andar nos caminhos do Senhor, nós devemos atentar para o nosso viver, mas muitas vezes nós estaremos sonolentos no nosso viver cristão. Ali em 2 Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 14, Paulo fala com aqueles irmãos que eles deveriam exortar uns aos outros, como se alguns deles estivessem sonolentos no seu viver cristão. Deveria haver uma exortação por parte da própria igreja. E Paulo fala como que, junto com alguns líderes, possivelmente, como que exortando aqueles irmãos a exortar outros. Ele diz assim, vamos ler a palavra de Deus, ele diz no verso 14 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, exortamo-vos também, irmãos, aqui, exortei uns aos outros, os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos os demais irmãos. Deveria ser uma prática da igreja, esse cuidado, essa exortação, para que aqueles que estão dormindo de alguma forma, estão descuidados, voltem, acordem e vivam o evangelho como ele deve ser vivido. A Bíblia nos ensina que o diabo, ele é o nosso adversário. E a questão é que ele não está longe, ele está perto, ele está como que observando, ainda que ele não consiga pescar os seus pensamentos, os intentos do seu coração, ele é um grande observador e ele observa os seus atos, as suas tendências, e ele vai operar em cima disso. Então ele é um adversário que está em derredor e ele está bravo, desejando roubar e controlar a sua vida. Portanto,
Hebreus vai dizer que devemos tomar cuidado, sim, porque nós nos tornamos participantes de Cristo. E ele termina dizendo que se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. É esperado na vida de um cristão que ele seja fiel e ele permaneça fiel até o fim. É uma condição normal esperada de nós como servos de Cristo. Portanto, normalmente, um servo de Deus ele vai ser perseverante. Ele é um pecador? Sim, mas ele vai ser perseverante. Ele vai amar a palavra de Deus, o Evangelho. Ele vai receber bem as exortações que lhe vierem por parte de outros irmãos, porque isso faz parte da sua perseverança em Cristo, ainda sendo pecador. Faz parte do seu viver com Cristo. Um cristão pecador, quando eu estou ressaltando isso, é mostrando que somos pecadores sim, mas nós, pelo poder do Espírito Santo, pela exortação em que o Espírito Santo vai usar o outro irmão, nos leva ao arrependimento e à volta para Jesus, a um viver que seja conforme o Evangelho. Então, meus irmãos, cuidemos uns dos outros, exortando-nos mutuamente, guardando e cuidando do nosso irmão como parte do corpo de Cristo, como membros desse corpo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus te ajude a permanecer firme. Eu quero te encorajar a ser um crente fiel, não perfeito, somos imperfeitos, mas dependente de Cristo, em que o Espírito Santo trabalhe o seu coração, o meu coração, a nossa vida, para a glória de Jesus Cristo, para que assim nós sejamos e continuemos sendo uma igreja que glorifique o nome do nosso grande Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, aquele com o qual nós habitaremos eternamente. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, bendito Pai, ó Deus, ajuda-nos, Pai, a exortar uns aos outros por meio da Tua palavra, do Teu Evangelho, das Escrituras Sagradas, para que os nossos irmãos, o meu irmão, ó Deus, ele seja abençoado, ele seja fortalecido e enriquecido, ó Deus, na sua vida cristã, na sua conduta, para que ele, Pai, sendo ajudado, ele possa também ajudar, exortar outros a voltar-se para o Evangelho, a viver o Evangelho verdadeiramente. Ajuda-nos, ó Deus, nós dependemos do Senhor, não conseguimos, não fazemos isso por nós mesmos, mas pelo Teu Santo Espírito, Pai, pela Tua graça e misericórdia que opera em nós. Muito obrigado, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós desejamos, Pai, ser uma igreja que Te glorifique. Para a glória do Senhor, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês e que todos continuem firmes e bem fundamentados sempre no Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo.